Então nós vamos falar aqui de música, de dança, de amor e de esperança. Esses são os constituintes de uma cultura que tem sua datação em tempos imemoriais. Não conseguimos datar quanto tempo existe a cultura africana. Então, hoje nós vamos tentar ousar falar um pouco dessa cultura. Aqui nós temos uma frase de Nelson Mandela, grande líder africano, não só dos africanos do sul, mas de toda a África. Ele diz o seguinte, eu não vou me apresentar no grupo, já me apresentou, então eu vou direto. A beleza curiosa da música africana é que ela anima mesmo quando nos conta uma história triste. Você pode ser pobre, pode ter apenas uma casa desmantelada, pode ter perdido o emprego, mas essa canção lhe dá esperança. A música africana é sempre sobre as aspirações do povo africano. O Mandela, ele, quando diz que a música fala das aspirações de um povo, ele está dizendo o seguinte, que o povo é o reflexo do que ele vive, ele é o reflexo do que ele canta, do que ele recebe do seu corpo, do que ele sai dos seus fluxos e seus recursos dentro ou fora da água. Então ele é o constituinte, a música está com ele aonde ele estiver. Então nós estamos aí, a música e a dança. Todos nós, ocidentais, orientais, nós somos atraídos por sons, nós somos seres simbólicos. E por sermos simbólicos, nós encontramos em manifestações que geram cultura também um reflexo de nossas vidas. Nós precisamos desses símbolos, a dança, a canção, as vestimentas, tudo aquilo que essa cultura pode promover na nossa sociedade reflete também o nosso pensamento. A música e a dança são, antes de tudo, em todas as civilizações, manifestações de vida profana e religiosa. O que seria dizer o que é profano e o que é religioso? Sejamos nós sujeitos apenas sociais, ou sejamos nós religiosamente contemplativos, nós somos envolvidos e conquistados por esses duas dimensões, a música e a dança. Socialmente, nós nos instalamos dentro de uma comunidade e dentro dessa comunidade nós manifestamos ideias, nós manifestamos ações. E muito dessas ideias e dessas ações se tornam atitudes pensadas que são manifestadas através da música e da dança. Essas dimensões estão no inconsciente coletivo da maior parte dos povos. Quer dizer, então, neste momento, todos nós aqui, de um jeito ou de outro, estamos manifestando mentalmente e culturalmente aquilo com o qual fomos formados, e a música está dentro. A cultura que nós recebemos, a herança que nós recebemos, caminha conosco. Nós vamos ver durante esse bate-papo que nós vamos fazer, que herança é o que nos faz homem. Aí eu posso pensar herança financeira, essa também pode ajudar, mas muito mais a herança cultural, a herança social que nós recebemos nos faz caminhar. As civilizações africanas
são caracterizadas por uma visão eloística e simbólica da vida. Música e dança fazem parte do equilíbrio existente entre o cosmos e todos os seres vivos. O cosmos, aí um monte de estudante, nós entendemos como o universo, tudo aquilo que nos envolve e do qual nós fazemos parte. E lá na África, tudo que acontece, qualquer ação, qualquer sentido criativo ou mesmo sentido cultural tem a ver com o cosmos. As pessoas se relacionam com o Criador ou com o universo ao seu redor. Daí nós temos duas dimensões, uma profana e uma religiosa. O africano é extremamente religioso. O africano é extremamente ligado a uma cultura religiosa, muitas vezes mal compreendido pelo fato de nós sermos, aqui no Brasil, por exemplo, nós nascemos muito mais do ponto de vista educacional de uma cultura europeia do que de uma cultura africana. Por isso, não entender certos tipos de manifestação religiosa africana é muito da nossa herança europeia. Não compreendemos as manifestações religiosas de matrizes africanas. Então, essa visão eloística e simbólica da vida nos relaciona com o Criador, com o cosmos. Tudo na África leva você a um contato religioso. A dança, a música são expressões religiosas. Elas fazem parte de um corpo ritualístico que nos leva ao contato com as divindades. Lá na África, as mulheres, as moças que estão aqui, as mulheres, aqui no nosso lado ocidental europeu, americanizado do norte, as mulheres não gostam de ver muita cintura cabeluda, não. Gostam de ter um corpinho tal, X, assim, que as revistas apontam. Lá na África, quem tem cadeira grande, bem no cu, vamos dizer assim, é quem tem valor. Sabe por quê? Porque são essas que dançam e fazem os rituais com mais perfeição. E sabe o que é o simbolismo de se ter uma cintura grande? É ser fértil, ser bem fértil, porque é nesse local que nós temos equilíbrio, e é neste local aonde a força vital gera outra vida. É aqui, nessa região, que vai gerar a outra vida. Então eles consideram que quem tem uma cintura mais robusta tem mais condições de agradar ao Criador, é mais fértil. Então há um contato da dança. Então vocês veem que as danças africanas mexem muito com as cadeiras, por causa desse sentido religioso, que faz o entorno de toda essa cultura de dança e música. Então a fertilidade das mulheres também está ligada a uma forma de dança, uma forma de música. É só a arte que tem o poder de traduzir com as formas do sagrado. O Marchand, que é historiador, faz um trabalho voltado para a África, ele diz isso porque, para nós olharmos para a África, nós temos que entender a África do ponto de vista, não só do ponto de vista das suas questões políticas, das suas divisões, mas também das suas expressões artísticas, que são constituintes de uma realidade humana, de uma realidade que está próxima de você, e você nem percebe, porque você se perde dentro de questões. A África é um continente que foi arrasado pela partilha,
a Europa acabou com ela, é fome, é doença, e nós nos esquecemos que a África também é sagrado, é cultura, é dança, é música, é riqueza. Então há um todo sentido bem maior do que o social. A África é um todo e não partículas, partes, como a gente estuda na escola. A escola nos ensina uma África toda despedaçada, e do ponto de vista do professor. E eu convido a vocês a conhecerem uma nova África, que é a mesma, né? Uma nova para nós, mas que é a mesma, sempre foi e sempre estava lá, e nós não olhávamos para ela com este olhar. A África também é esta visão simbólica da vida, esta união entre o Criador e as criaturas. Por isso, a tradição é tão importante. Caracaju tem muita tradição. É uma cidade tradicional, tem os seus preceitos aí ligados a questões bem antigas, bem mais novas, né, de onde eu sou. E a tradição fala muito, e é importante para cada um de nós. Se nós começarmos a negar a tradição, nós vamos começar daqui um pouco a negar a própria vida. A juventude tem mais de dizer que o que foi feito no passado é careta, é ruim, não serve para o atual, para os dias atuais. Porém, a tradição, ela não está ligada a um tempo, ela rompe tempos. Então, se você é daqueles que pensam que a tradição não é para ser valorizada, começa a repensar. A tradição sustenta uma sociedade. Sociedade sem tradição é sociedade que faz como Roma, desmantela e nunca mais vai existir. Quando começou a quebrar as tradições romanas, os costumes, Roma nunca mais foi a mesma e deixou de existir. Então, tradição. A África é pura tradição. Tradição é a força cultural dos povos africanos. Então, quer dizer, aqui está dizendo que a tradição é a força da África. Então, se afirma que a tradição é a força da África, vocês veem o peso que isso tem para o africano. E passem a imaginar na cabeça de vocês aí também o que era na cabeça de um escravo deixar a sua terra forçosamente para vir para cá. Se a tradição tem tanto valor assim na África, imagine então quando esse indivíduo deixava a África e vinha para outra localidade do mundo forçosamente. Os escravos no seu território muitas vezes eram riquíssimos. Os escravos que nós conhecemos eram príncipes, eram reis, eram guerreiros. E nós só conhecemos o escravo acorrentado, todo descaracterizado, ceifado da sua condição essencial de indivíduo, e não o conhecemos como um sujeito tradicional, que é alicerçado pela transmissão das culturas ancestrais, dos antepassados. Gravem bem isso. A África é ancestral. Nenhum africano que se preze vira as costas do seu passado, porque a ancestralidade faz do africano o sujeito guerreiro que ele é hoje, e sempre foi. Ou vocês acham que os escravos ficaram aqui e aceitaram tudo caladamente, tudo que acontecia com eles? As novelas falam isso para a gente, né? Mas os escravos, pela força dos ancestrais, souberam, através de sua cultura, reinventar uma nova África no Brasil. Se
não fosse a ancestralidade, a lembrança de seus antepassados, a força de sua tradição, talvez os escravos não teriam constituído no Brasil o que nós chamamos de uma nova África. Daí você percebeu uma cidade como Salvador com quase 90 e tantos por cento de negros. Essa sociedade que surge no Brasil, ela é luta da tradição. Ela nasce da tradição. Simboliza concretamente no dia a dia nas aldeias africanas. Quer dizer, a tradição, ela simboliza o que é concreto no dia a dia das aldeias africanas. Eles vivem diariamente aquilo que os faz como combustível para o carro, a tradição é para eles. A vida é uma dança, a vida é uma canção para o africano. É uma dança por quê? Porque a África é pura música. A música do dia a dia, a música da alegria, do sofrimento, tudo isso para o africano é normal. Normal por quê? Porque é banal? Não. Eles sabem entender o sofrimento, mas porque entendem que isso também faz parte daquilo que os seus antepassados viveram. Não entendem como nós o sofrimento como uma questão social apenas, uma questão de doença ligada à nossa indústria atual. Não, eles entendem como uma passagem, um processo de vida que todos nós temos que viver, porque a cultura africana é uma cultura circular. Os professores de história de vocês devem ter ensinado ou devem ter compartilhado com vocês as teorias de história, onde existe uma teoria que é circular,